Se você sempre quis bordar o seu cachorrinho, mas nunca soube como fazer o risco, não se preocupe, porque eu separei 7 dicas excelentes para te ajudar a fazer o risco do seu cachorro. Mas Renata, eu queria riscar, na verdade, o meu gato. Dá para você aplicar as mesmas dicas para o seu gato, para sua calopsita, para o seu coelho, para qualquer que seja o seu animal. Na verdade, são dicas gerais de como você fazer um risco a partir de uma foto. Então, você vai aprender a fazer uma ilustração com base em uma foto, independente do que seja. O tema desse vídeo veio da nossa assinatura, que este mês fala sobre pets. Então, nosso risco principal, que a Vanessa vai deixar a foto aqui, nós fizemos um gato e um cachorro, e aí a ideia é que você aprenda a arriscar o seu próprio cachorrinho ou gatinho, o seu animalzinho de estimação, para você poder compor o risco da nossa assinatura. Se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui na descrição que a gente explica tudo de como funciona. Antes de te dar as dicas, vamos falar dos materiais que você vai precisar para fazer esse risco. Eu estou aqui com uma mesa de luz, que é a mesa de luz que eu tenho, mas você não precisa ter uma mesa de luz na sua casa. Vanessa vai deixar aqui um cardzinho que você pode clicar de como improvisar uma mesa de luz. Mas caso você não queira improvisar uma mesa de luz, como nós vamos usar papel transparente, você também pode usar a bancada da sua mesa, preferencialmente uma mesa clara. Você vai precisar de um papel com transparência. Neste caso, eu estou usando um papel vegetal, que é o papel que está aqui no fundo, que ele tem transparência. Mas você poderia usar também um papel manteiga ou um papel de seda. Mas se você perguntar qual é a opção que eu mais indico, é realmente a do papel vegetal. Você vai precisar também de um lápis ou uma lapiseira, que seja apagável. Então, por isso que eu recomendo o lápis ou a lapiseira. Eu prefiro as lapiseiras porque elas têm a ponta bem fininha. Então, se você for usar um lápis, eu peço que você... Não peço, né? Eu recomendo. Que você deixe ele bem apontado com uma ponta fina. Você vai precisar de uma caneta depois para passar a limpo o seu risco, para ele ficar com uma definição melhor e para você enxergar na hora de passar para o tecido. Eu gosto muito de usar as canetas Nanquim, que tem várias espessuras diferentes. O ideal é que você tenha uma espessura mais grossa, uma espessura mais fina. Pode ser uma 0.7, como é o caso dessa, ou uma 0.5, uma 0.01, uma 0.02, para as mais finas. Você vai precisar de uma fita crepe para fixar o seu risco na mesa de luz ou na bancada. E você vai precisar o elemento principal, uma foto. Eu imprimi, gente, a tarô, olha, ela tá até com um descascadinho aqui no canto, porque eu já fiz o risco aqui no fundo. Foi uma impressão normal que eu fiz aqui na Lan House Pet de casa, que eu não tenho impressora. Você vai precisar de uma foto do seu pet. Mas Renata, eu não posso fazer direto no computador? Sim, você poderia. Inclusive, a gente até tem outros vídeos aqui em que a gente passa o risco direto na tela do computador. Mas você tem que ser muito cuidadoso se você for usar a tela do computador para fazer isso. Porque se você força a ponta da sua caneta ou do seu lápis para riscar, você pode ir matando os pixels da sua tela. E ninguém quer perder um computador para passar um risco, né? Por isso que eu estou recomendando que você imprima sua foto, já que você vai fazer vários testes. Filha, vem aqui, porque a gente precisa mostrar quem é você, ó. Qual que é a coincidência entre essa caçola e estes riscos? É tudo invenção do destino. Porque ela foi a minha modela, né, Vila? Hoje a gente vai aprender a riscar a tarô. Dica número 1. Caso você vá fazer esse exercício, como eu vou mostrar para vocês manualmente, imprima a foto que você vai usar, que vai ser muito mais fácil de você fazer os testes. Então, depois da sua foto impressa, você vai precisar de um papel com transparência, que você possa enxergar com clareza o seu risco embaixo. Eu vou posicionar a folha aqui, porque eu vou fazer algumas opções com vocês. Dica número 2. Na hora de começar o seu risco, eu recomendo que você comece pelos olhos e pelo nariz. Eles são elementos centrais do rosto e isso vai ajudar muito mais a você ter uma noção de proporção e fazer os outros elementos em seguida. Então
Eu gosto de começar sempre pela parte de cima dos olhos. Aqui tem um pretinho. Tente ser o mais fidedigno possível à imagem, ao invés de responder ao seu inconsciente, ao seu imaginário, que quer ficar criando coisas em cima. Dica número 3. É muito importante, é um detalhe pequeno que pode parecer bobo, mas faz muita diferença você colocar o brilho nos olhos do seu animal. Do seu animal ou da pessoa que você está representando, tanto faz. Isso vai trazer muito mais realismo para sua ilustração. E aí, eu vou agora aqui para o nariz. O nariz pode ser mais difícil de enxergar. No caso, o nariz da tarô é preto. Então, tem que apertar bem. Se você tiver com dificuldade de enxergar, você pode sempre levantar a folha para entender melhor. Vou ver aqui, ó, que são 2 gotinhas. O narizinho de Loló. Nariz feito. Dica número 4. Como esse caso em que a gente está representando um cachorro que tem pelos, uma boa dica para você ter cadência, ter fluidez no seu desenho, é você alternar o comprimento do fio, alternando em traços contínuos e traços menores, traços interrompidos. Isso também serve para onde começa e onde termina o seu pelo, para você não começar sempre nos mesmos lugares e terminar nos mesmos. Senão isso vai ficar blocado, ele vai ficar sem movimento, não vai ficar um desenho interessante. Existem várias formas diferentes de você representar pelos. Você pode fazer de uma maneira mais preenchida, você pode fazer só os contornos. Eu acho que quanto mais minimalista, mais difícil fica de riscar. Então, uma dica que eu posso te dar na representação de pet e fazer de uma forma mais natural os pelos do rosto é alternar o comprimento dos riscos. Então, onde eles começam e onde eles terminam. Então, aqui eu vou começar pelo bigode da tarô. E aí, ó, ao invés de eu fazer todos os pontos saindo do nariz e indo para a mesma distância, eu vou alternando, ó, um mais longo. Esse outro já vem mais pra cá, aí um outro mais curto. Esse aqui que não chegou até o nariz, porque isso também vai deixar mais realista o nosso bordado. O nosso risco, né, antes de ser bordado. Outra dica para os pelos que eu posso dar é você respeitar a direção dos pontos. Vocês podem ver que aqui eu tô circulando, mas não é porque eu tô tirando da minha cabeça. É porque eu estou vendo aqui o caminho que os riscos, no caso o bigode dela faz. E aí aqui tem a boquinha dela. E mais uma barbichinha. Fizemos o nosso focinho. E agora eu vou partir para os riscos que sobem aqui no... nem sei como chama isso, no meio do rosto dela. Mas a sobrancelha dela é um outro ponto de atenção. Então, isso vai depender muito do cachorro que você tá fazendo também. Por exemplo, na tarô, ela tem 2 pontos fortes que são o bigode, com a barbicha, e a sobrancelha. Então, eu vou começar por elas, porque são pontos que precisam ter mais definição. E aí, eu sigo aquela mesma dica, partindo de pontos diferentes, com comprimentos diferentes, seguindo a direção correta aqui do rostinho dela. Aí aqui embaixo eu vou puxar alguns
risquinhos também, para mostrar que o pelo contorna o rosto dela. E não se preocupem também em fazer um lado igual ao outro, porque os pelos têm disposições diferentes mesmo. Então, isso vai trazer mais naturalidade também para o seu risco. E aí, feito isso, eu sigo aqui, ó. Contornando até chegar lá em cima, os pelinhos da tarô. Ah, por exemplo, acabei de fazer um risco aqui que eu achei que ele não tá seguindo a direção correta. Por isso que é muito importante também você fazer a lápis. Apaguei. Ok. Volto e faço o risco na direção que eu achei que está mais correta. E aí, aqui também ela tem um desnível, que ela tem um rostinho fininho, então é importante também, com os pelos, mostrar que muda a direção. Ok, fizemos os pelos dos elementos centrais. Agora eu vou definir os contornos, que é o que vai dar o formato pro rostinho dela. Aqui eu já fiz os pontinhos desencontrados aqui no contorno da cabeça para mostrar que ela é peludinha aqui no cucuruto também. E aí agora eu venho para a orelha. A orelha da tarô quase não tem pelo. Então eu vou fazer um contorno marcado, aqui a orelhinha dela com a voltinha, mas tem alguns pelinhos aqui, então pelinhos na orelha. Eu poderia inclusive também pôr mais alguns pelinhos aqui, se eu quiser, pôr uns pelinhos na pontinha. E aí isso vai depender, ó, por exemplo, aqui dá pra ver que tem bem um espichadinho de pelos, então eu posso começar o contorno da orelha dela assim. Acho que a maior dificuldade de riscar um pet tá em entender o que riscar e o que não riscar. Feito, orelhinhas contornadas, aí agora falta eu definir aqui a barbichinha. Então, aqui eu vou optar por fazer uns pelinhos menores, para eu conseguir dar o contorno. E sempre seguindo a direção do ponto anterior. Se eu tô com um ponto vindo aqui nessa direção e aí eu faço um ponto assim, não vai fazer sentido. Eu vou interromper a fluidez, né, dos pelos. Então, eu sigo aqui, ó, o caminho desse pelo anterior e adiciono mais um. E assim eu estou definindo o rostinho da tarô. E aí agora, do outro lado, a mesma coisa. E aí tem a coleirinha dela aqui, então eu posso fazer, de repente, só uma risca aqui na coleira, para mostrar que os pelinhos vêm por cima. Vamos ver como ficou? Tcharam! Essa é uma versão mais peluda da tarô. Tcharam! Então, esta seria uma versão mais peluda da tarô. E aí eu posso complementar esse risco. Tem gente que faz só o risco do cachorro e coloca só o nome em cima ou embaixo. Você poderia fazer uma flâmula, uma faixinha grande, escrito o nome aí saindo umas folhinhas para lateral. Existem várias composições diferentes para você criar o bordado do seu cachorro. Aí agora
eu vou mostrar um jeito diferente de riscar. Que seria, vou relocalizar aqui minha folha para fazer uma versão com menos riscos. Agora então, eu vou fazer uma versão mais simples, seria mais minimalista ainda da tarô. Então, mesma coisa, começo pelos olhos. Lembrando de dar o brilhinho. Mesmo que na sua foto não tenha o reflexo, esteja sem o brilho, adiciona um brilhinho que isso vai deixar seu risco muito mais interessante. Nariz. Uma gotinha aqui. Agora, como eu quero fazer uma versão mais minimalista, eu vou deixar riscado o que vai ter definição. Então, olhos, nariz e agora eu vou direto para as orelhas. E aí, essa parte aqui eu já vou fazer só nos pelinhos. Essa partinha espivitada também. Aqui eu vou mostrar que eu também tenho pelinhos. E aí, vamos dar definição pro contorninho da nossa cabeça. Então, eu sigo aquela mesma dica dos pelos desencontrados, só que agora eu vou deixá-lo somente nas extremidades, porque eu quero um desenho mais leve. Lembrando de seguir o direcionamento dos pontos, porque senão vai ficar disforme o seu desenho. Contornos. Vou fazer aqui a risquinha da coleira também. Só de baixo, porque em cima tem os pelinhos que se sobrepõem. Então, vou fazer os pelinhos aqui também para mostrar até onde vai a cabecinha dela. E chego, então, na boquinha e na barbichinha. Acho que nesse aqui, como eu quero uma coisa mais minimalista, eu vou fazer só o contorno de baixo da boca. E mesma coisa igual eu fiz ali na cabeça, eu vou fazer só os contornos mais externos da barbicha. E não estou chegando perto do risco do nariz, porque eu quero menos detalhes. E aí eu posso puxar um pouquinho aqui no narizinho também, para mostrar que ela também tem pelos aqui nessa parte. Vou mostrar o caminho que os pelos fazem aqui na sobrancelha. E o contorninho da sobrancelha mesmo, que é um outro ponto de atenção, né? Posso dar um pouquinho de sombrinha com esses pelinhos aqui, embaixo dos olhos. Vamos ver como tá ficando, porque isso é importante, que às vezes você tá riscando aqui, mas você não tá tendo
a noção de como tá separado. Olha só, pra mim já tá interessante. Aí você poderia falar, mas e se eu fizesse uns pelos aqui pra mostrar que ela tem o rostinho mais fininho nas laterais? Vamos ver como ficaria? Por isso que é legal você fazer com o lápis, que você pode olhar, ó. Eu gosto, mas eu acho que já tem muita informação. Eu quero realmente uma versão mais minimalista, então eu vou tirar. Mais minimalista, diferente dessa, né, ó. Eu vou mostrar depois pra vocês no papel, separado, com fundo claro. E aí nós temos uma terceira opção, que poderia ser mapear já as áreas de transferência de cor e deixar o sentido do ponto bem aparente, para o caso de você querer fazer a representação do seu pet em pintura de agulha, a temida. Vamos lá, então, mesma coisa. Começo pelos olhos. Tcharam! E essa é uma terceira versão em que eu dou muito mais ênfase para direção que os pontos seguem. E isso não necessariamente vai aparecer dessa forma, aliás, provavelmente não vai aparecer dessa maneira na hora que eu for bordar, porque isso aqui são muito mais linhas guias onde eu direcionar os meus pontos. Essa aqui foi a primeira opção que nós fizemos. Essa aqui foi a segunda, que era a mais minimalista, e essa aqui é a terceira, colocando o maior nível de detalhamento dos pelos possível, pra gente poder fazer na pintura de agulha, ou talvez até num ponto atrás e ponto reto, mas com muito mais informação no desenho. Eu confesso que olhando assim, a minha preferida é essa aqui, mais minimalista, mas tudo depende da técnica que você quer executar. E aí eu tenho uma última dica, que seria você analisar as opções que você fez, e aí você pode pegar uma nova folha e juntar os itens que você tenha gostado mais. Por exemplo, eu gostei muito da representação dessa orelha. Essas duas orelhas aqui, eu achei que elas ficaram melhores do que essas outras, dos outros desenhos. Eu gostei do movimento dos pelos. Aí você pode ver qual dos olhos você achou que ficou melhor e bem feito. Ah, tá, acho que eu gostei mais desses olhos. E desse contorno aqui de pelos dos olhos. Então, eu vou, numa nova folha, juntar essas orelhas com esses olhos, com esse nariz e boca e com esse bigode. Você pode ainda por cima, depois de finalizados os testes, fazer uma versão final que vai unir o que você gostou de cada um. Dica número 5. Uma das dicas mais importantes para qualquer vídeo que você esteja assistindo neste canal, Clube do Bordado, é: seja gentil consigo mesma. Porque muitas vezes vocês estão me vendo aqui fazendo esse risco, vocês vão achar que ficou ótimo, mas faz anos que eu desenho, gente. Eu fiz uma faculdade em que eu aprendi a técnica de desenho, eu desenho desde criança. E aí fica injusto você querer se comparar com alguém que já desenha faz tempo, que tá te dando dicas para começar e querer ter um resultado igual. Então, sejam gentis consigo mesmas. Comprem várias folhinhas já de vegetal para você poder fazer testes. Inclusive, isso que eu citei agora no final de você
poder fazer, depois de você ter essas 3 versões, você fazer uma 4ª versão, que vai ser a combinação entre os elementos que você mais gosta, para você ter cada vez um resultado melhor. Quantas vezes mais você reproduzir, melhor vai ficar o seu resultado. Para você que veio até aqui comigo, eu queria pedir o seu like no vídeo, caso você tenha gostado, pedir para você compartilhar com alguém que queira também aprender a desenhar, queira dicas de desenho, e eu quero saber se vocês gostariam de me ver bordando os riscos da tarô, porque se vocês quiserem eu gravo um novo vídeo dando possibilidades de como representar esse risco, porque não tem um ou outro ponto ideal para você fazer, existem várias possibilidades diferentes e esse pode ser um novo conteúdo. Beijos e até a próxima!